porque eu poderia, e poderia até fazer bonito, reunir umas 12 canções das mais conhecidas minhas, convidando colegas incríveis. Então, isso poderia, né, ser uma coisa até que chamasse mais atenção. Mas, sinceramente, não seria eu. Completando 40 anos de carreira, Zélia Duncan é quem participa do episódio de hoje do Matéria Bruta. Zélia apresenta seu novo álbum Pele Espírito, composto por faixas inéditas da cantora. Além disso, ela divide com a gente sobre a importância de nos colocarmos sempre em coletivo para pensar e agir, relembra seu show Zélia Cristina no Caos e reflete sobre a relevância do amor e do respeito em alusão ao seu pertencimento à comunidade LGBTQIA+. Comemorar 40 anos de carreira nesse mundo de hoje, quer dizer, se você me dissesse quando eu tinha 16 anos e comecei que eu ia completar 40 de carreira e seria num momento como esse, talvez eu não acreditasse em você, né? Porque eu queria estar, claro, comemorando com o meu público, no palco. Isso, sei lá, é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu tenho que comemorar o fato de eu existir como artista, de ter resistido como artista, não imaginei que eu precisasse estar resistindo como cidadã da maneira que eu tenho que fazer, como todos nós temos que fazer, cada um está dando o seu tributo, né? Cada um que tenha pretensão de ser um ser pensante, um ser sensível, deve estar sofrendo agora. Não consigo comemorar plenamente pela situação que a gente se encontra e tal, mas ao mesmo tempo é um privilégio para mim trabalhar com música e poder imaginar que assim como a música me consola, e esse álbum que eu fiz todo em casa, o discurso dele é o discurso de quem estava em casa. Então eu gostaria de saber que, além de me consolar, ele consolasse os outros também um pouco. Zélia Cristina no Caos foi um show, né, que eu fiz bem no comecinho dos anos 90. Teve direção de Tiziana Estudas. Foi um show muito importante para mim, embora não tenha tido uma repercussão para mim ali na minha carreira, que ainda era bem jovem, foi muito importante para mim. Mal sabia eu que caos mesmo é o que a gente está vivendo hoje, né? Naquele momento, eu falei do caos, e o Brasil nunca foi um lugar perfeito, nunca foi um lugar... Perfeito até nem é a palavra, né? Nunca foi um lugar razoável para as minorias, nunca foi. Para os negros, para a comunidade LGBTQIA+, para as mulheres. A gente sabe muito bem o que a gente passa. Mas naquele momento, fazer o Zélia Cristina no Caos quase parece uma alegoria diante do momento que a gente está vivendo. Caos mesmo. Então, eu diria para aquela menina lá, aguenta firme que o pior está por vir em termos de caos e de país, né? A gente está, infelizmente, retrocedendo muito, a gente está numa espécie de abismo, assim. Eu espero que a gente consiga interromper a queda ano que vem, para a gente conseguir continuar quer dizer, correr atrás dos prejuízos causados por esses anos de agora e retomar um desejo de civilização que a gente já teve. Eu acho que é mais por aí. Acho que é muito importante como artista, você, sei lá, eu penso isso, que é importante você ser uma pessoa do seu tempo, né? Então, quando a gente fala de optimismo e de esperança, eu sempre fico com a esperança, eu tenho medo do otimismo, porque eu acho sempre o otimismo um pouco surtado, assim. Tem muita gente que me assusta quando fala, sabe, tá tudo bem, tudo passa. Tá, tudo passa, mas e quem não está mais aqui para sentir essa passagem do tempo, né? Então, eu acho que a gente tem essa urgência e precisa falar sobre ela. Mas é aquilo, estamos vivos, né? Temos que honrar os que já foram e eu, com todo o meu discurso de que não sou otimista e não sou mesmo, eu ainda acho que a vida é o grande bem que nós temos. Então a gente tem que dar um jeito, a gente tem que transformar o quanto possível, por isso participar, tentar
olhar as lutas todas, as dores todas que a gente puder, e a partir disso lembrar que a gente está vivo e pensar que, por conta disso, a gente tem a obrigação de trabalhar para que melhore. Então, quando eu falo, vai melhorar, vem melhorar comigo, contigo eu consigo melhor, eu estou dizendo que sozinha eu não vou conseguir, e nem ninguém. Então, eu estou acreditando cada vez mais nesse coletivo. Embora a gente esteja tão polarizado, num momento tão difícil de encontro, eu ainda acho que é a maneira para a gente melhorar. Eu comecei a compor com Juliano Holanda, que é esse artista de Recife, poeta, produtor, músico, um cara muito especial. E o que acontece é que eu componho com muita gente diferente, mas o Juliano se mostrou com uma disponibilidade absurda para mim e eu para ele. E esse negócio, né, de estar descobrindo uma pessoa, e no meu discurso, o discurso dele, as nossas palavras se embolam às vezes, uma música ou outra tem palavras dele. Então, não sou uma pessoa muito mental, assim. Eu não parei e disse, vou fazer um álbum falando. Eu não faço isso, nunca. A não ser que um amigo me peça uma música, Zélia, fiz essa melodia aqui pensando na saudade da minha terra. Aí eu vou ficar influenciada por isso. Senão, vai ser o que pintar. Mas, obviamente, eu trancada em casa, sem poder trabalhar, sem poder encontrar o público, eu tive que falar disso. Então, quando eu juntei umas 3, 4, 5, 6 músicas, eu falei, Juliano, tá ficando impossível não registrar essas músicas. E aí começamos a pensar em como registrá-las. Foi quando eu aprendi a gravar minha própria voz, que foi uma coisa excepcional para mim, que eu jamais esperava fazer a essa altura do campeonato. Todas as vozes do álbum, eu que gravei em casa nesse laptop aqui, onde eu estou falando com você. Então teve todo um envolvimento íntimo demais, assim. E a outra parte da tua pergunta sobre estar fazendo um álbum, né, inédito, isso para mim é a maior alegria de todas. Poder comemorar 40 anos de carreira com músicas inéditas, com coisas completamente novas, assim. Porque eu poderia até fazer bonito, reunir umas 12 canções das mais conhecidas minhas, convidando colegas incríveis. Então, isso poderia, né, ser uma coisa até que chamasse mais atenção. Mas, sinceramente, não seria eu. Ainda mais num momento como esse. Eu estou preferindo realmente tentar falar do que a gente está vivendo. É o que eu te falei no começo, sobre o paradoxo. Para mim, é uma grande alegria falar de uma maneira inédita do que a gente está vivendo. E uma tristeza a gente ter tantas coisas difíceis para pensar. Essa letra do Pele e Espírito, né, para tentar explicar por que a palavra ficou aglutinada, assim, eu fiz num dia que eu estava sentindo exatamente o que a letra está falando, né, me sentindo, sabe quando você está mesmo a zero, assim, sabe, você não tem de onde tirar, assim, e sentindo que estava todo mundo nessa vibe, todo mundo, vira e mexe um amigo, alguém, nossa, estou me sentindo estranha, e assim, e aquela loucura de manhã você tá alegre, na hora do almoço você tá mais ou menos, de tarde você quer apagar as luzes, e de noite te dá uma alegria estranha, né? Então eu tava assim, eu tava esperando para fazer uma live, e assim como eu tô aqui agora com esse papelzinho, eu comecei a escrever aquela letra que você viu, tô Pele e Espírito. Depois que acabou, eu fui passar limpo, e na hora de passar limpo eu escrevi a palavra grudada, e eu achei que era uma outra coisa que eu tava sentindo, assim, que não era só a pele e só o espírito, como se eu conseguisse sentir a pele do espírito meio áspera e o espírito da pele querendo se elevar, sei lá, uma maluquice assim, mas eu não consegui mais desgrudar essas palavras. Não sei se eu te expliquei, mas tentando falar de um sentimento, assim, da gente não saber direito para onde ir. Os momentos cruciais, bom, primeiro, né, na primeira década, foi a ida para o Rio. Eu fui criado em Brasília, eu nasci em Niterói, fui criado em Brasília, né? Quando eu finalmente me mudei de vez para o Rio, já cantava, uma jovem cantora,
Eu acho que isso foi muito importante para mim, sem dúvida. Na outra década é trabalhar duro, e meu encontro com Christian Noyes, que é o meu parceiro da primeira fase minha, com que eu fiz Enquanto Durmo, dos Lençóis desse Reggae, Não Vá Ainda. A própria versão de Catedral tem um pedacinho ali que ele me ajudou, ele teve presente. Acho que o encontro com Christian. Depois, eu acho que a própria Catedral ter entrado na novela e ter provocado uma grande mudança na minha vida. Junto com isso, conhecer Beth Araújo, que foi a minha empresária, também na primeira fase toda. Isso foi muito importante para mim. E agora, nessa década, que loucura, hein? Agora, sei lá, eu acho que eu vou colocar o Pele Espírito como um grande encontro comigo mesmo outra vez, sabe? Não vou nem falar de parceiros que eu fiz e shows incríveis que eu fiz durante a minha vida, que eu certamente ia esquecer de algum. Mas vou botar o Pele Espírito como um momento crucial para mim. Por um fio dessa minha blusa. Nossa, o amor, né? A gente está falando... Nas minhas músicas eu falo tanto disso, né? Tem uma das músicas que se chama Nas Horas Cruas, no Pele Espírito, que eu falo: quais são as armas que usamos dentro de casa, nas horas cruas, sem nada? Escolho o amor. Eu acho que é uma escolha mesmo, antes de mais nada, pelo amor. Se você tem a escolha do amor na tua vida, e se você é uma pessoa dessa comunidade LGBTQIA+, ou uma pessoa que tenha qualquer outro padrão, é muito importante que você tenha em quem se mirar. Eu fui entender isso com a maturidade. Eu estou com 56 anos agora. Eu me descobri com 16, você vê, no mesmo ano que eu comecei a cantar, né? É muita descoberta para uma garotinha só. E fui trilhando esse caminho com medo, com vergonha, não tanto de sentindo rejeição em alguns momentos, e me amparando. Tive e tenho uma mãe incrível, tive uma avó incrível, a vovó Zélia Duncan, a verdadeira. Foi uma mulher que foi a primeira pessoa da minha família que me estendeu a mão, né? Minha mãe em seguida, minha irmã. Então isso faz muita diferença, assim. Então nem todo mundo tem o privilégio de ser aceito em casa, né? As pessoas trans, principalmente, têm problemas tão profundos. Então esse negócio do mês da visibilidade, isso não é à toa, sabe? A gente precisa se tornar visível para ser respeitado. Daí a importância de uma pessoa pública poder falar sobre isso com orgulho, né? Essa palavra não está aí à toa. A gente precisa dessa palavra, ela está junto com a palavra visibilidade, ela está junto com a palavra respeito. Né? Nem estou falando do amor. O amor é para quem ama a gente mesmo. Né? Eu não preciso que todo mundo me ame, mas eu exijo que todo mundo me respeite. Né? Eu e todo mundo que é dessa comunidade merece respeito. Então, por isso é um mês tão importante. Estou falando de amor, né? Estou falando de amor e eu tenho que pedir licença? Não, eu nunca mais vou pedir licença para falar de amor, e exijo respeito. Eu decidi começar a tentar me comunicar de outro jeito com as pessoas a partir da campanha eleitoral e aquela violência toda. Né? E também, não sei se a gente chegou a falar sobre isso, mas um pouco antes da gente se isolar, eu escrevi uma coisa, eu falei uma coisa chamada Vida em Branco, que é um escrito meu de quando eu li na internet uma pessoa falando para um artista, que nem era comigo o negócio, mas acaba sendo, né? A gente não precisa de vocês. A gente precisa de engenheiro, advogado, dentista. A gente não precisa de artista para nada. E assim, embora eu saiba que isso é mentira, me pegou naquele dia num lugar muito ruim, sabe? Me doeu. E aí eu escrevi uma coisa que fala sobre isso, né? Você não precisa de artista, então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós. E aí eu vou. E assim, eu não quero apontar o dedo para colegas, sabe? Que eu acho que não cabe a mim fazer isso. E eu tenho uma filosofia barata e furada, como todas as minhas filosofias são,
de que a gente deve olhar para as cadeiras cheias, não só no teatro, na vida. Tá? Olhar para quem te prestigia, para quem está presente. Para que eu vou olhar para quem não veio? Né? Então eu olho para o front, eu tenho colegas no front. Eu sei quem são os colegas com quem eu posso contar no front. Sabe? Eu sei quem... Mas sabe que é muito difícil isso, porque a nossa profissão prevê que a gente seja amado. Então, quando você se coloca na internet e recebe mensagens dos haters, haters quer dizer odiadores, né? Poxa, gente, o que houve? Era para eu ser amada. Então, isso gera um medo em muita gente, em mim também, que eu não sou nenhuma super-herói, mas eu resolvi na minha vida que, talvez até por eu ser, né, uma mulher da comunidade LGBTQIA+, há tanto tempo, talvez isso tenha me dado uma casquinha a mais. Pronto, achei uma vantagem. Né? Eu não tenho esse medo por princípio. Tem dia que eu estou mais frágil, eu me afasto um pouco. Né? Não fico, o Twitter é um lugar muito selvagem, tudo é possível, eu bloqueio muita gente, mas eu também recebo muito carinho, e mais do que isso, que eu não estou ali para isso exatamente, pensamento e informação. Né? Num tempo onde ninguém está preocupado com isso, ou ninguém é mentira, mas que muita gente não está preocupada com isso. Então, a única coisa que eu lamento em relação aos isentões é que eles estão contribuindo para uma coisa. Eles não podem se iludir assim. Esse nulo não existe. Né? Eu tenho uma música que fala disso também. Saiba que o silêncio te antecipa e até sem falar você participa. Se você não fala, né, o que não se diz por si. Você está dizendo que você está com medo, porque se você está vendo, por exemplo, uma atrocidade acontecer e você fica quieto, você está sendo conivente com aquilo. Né? Poxa, mais uma bala perdida enquanto uma mulher negra grávida numa comunidade, você não vai falar nada? Né? Então, você está vendo mentiras acontecerem, crimes acontecerem, você não vai falar nada? Você vai comparar coisas que não têm comparação? Né? Quando a gente fala, parece já batido, mas nós estamos falando entre barbárie e civilização, nós não estamos falando de partidos. Então, se a pessoa não consegue ver isso, eu acho muito lamentável, né? Porque às vezes muitas vezes essa pessoa tem milhares de seguidores, e você, claro, eu não posso ser responsável por cada uma das pessoas que me seguem ou que me ouvem, mas eu sou responsável por mim, pelo que eu digo, né? Então, caramba, ajude mesmo o seu país, né? O que é ser patriota, caramba? Né? Você não pode ser conivente com mentiras. Então, a gente fica aqui falando do óbvio, tenho certeza que eu não falei nenhuma novidade para você, mas com relação ao artista, como eu te falei antes, eu quero muito ser um artista do meu tempo. E o meu tempo está incluindo falar, não só cantar. Qual das novas músicas de Zélia você não para de escutar? Comenta com a gente pelas redes do Curta. O Matéria Bruta é o podcast dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Bárbara Luiz e Luísa Pinheiro, edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. Você que curte música brasileira já conhece a série Os Ímpares? O programa convida artistas contemporâneos como Emicida, Criolo, Nação Zumbi, Tereza Cristina e Alice Caymmi para reler canções dos álbuns de Jades Macalé, Jorge Maltner, Pedro dos Santos, Sérgio Sampaio, dentre outros. Assista quando e onde quiser pelo seu clube de documentários, o Curta On, em curtaon.com.br.